todo ser humano, ele precisa entender que a tristeza dói, que a tristeza morava lá em casa. Que você pega o filho primogênito, onde tinha toda uma expectativa da família, que já era o trabalhador, porque eu já era muito bem visto Já para a família só por complementava a ser renda, né? trabalhador, Já só por ser complementava. trabalhador. Então isso era bonito para minha geração. E aí agora alguém diz que seu filho está paraplégico. Então, assim, William, era uma tristeza descomunal. E eu lembro quando você faz essa pergunta, não tinha outros pensamentos a não ser esses. Cara, como assim eu vou ser visto numa cadeira de rodas? Pô, como é que eu vou namorar? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou chegar em alguns lugares? Então, assim, William, ali, lembro que a tristeza me consumia de uma forma, assim, muito forte. E numa época, né, Joel, que não se falava sobre depressão, Não. não se tinha essa perspectiva, né? E assim, não sei Era um se você. tabu na época. Exato, não sei se você chega a entrar no quadro, mas se não chegou a entrar, com certeza estava num processo, né? Nesse sentido, devido a tamanha tristeza. Hoje, olhando como profissional, provavelmente muito período ali de humor depressivo. Não vou dizer uma mais agudizada. Aham, aham. Por quê? Porque tanto a questão da fé, e aí entra uma coisa também, a estrutura familiar corroborou muito. Para mim, que também me adaptar àquela nova realidade, porque era uma adaptação para todo mundo. Para mim, que fiquei com a paraplegia, Família. para a família, para os amigos, já, como assim o João não tá mais no futebol? Lá no Camelô, como assim o João não tá mais na feira? Então, assim, o ser humano, Joel, e aí, mãe, e o Partel? Então, assim, a lição fica, William. Quando eu lido com uma tristeza, eu preciso entender o quê? Além de eu ter o consolo do Espírito Santo, eu preciso enfrentá-la. Eu não posso me vitimizar por ela. Perfeito. Eu tenho que olhar grande. Por quê? Eu só tinha duas escolhas ali. Ou eu morria de depressão, ou eu seguia em frente e chegava aqui hoje diante dos seus olhos. Maravilha. Cara, essa é a mensagem, né? É muito importante e muito forte um testemunho como esse. E é a vida real. Esse que é o ponto. É a vida real. Vida real da Baixada Fluminense, uma bala que causou uma paraplegia, Sim. ou que atingiu uma outra parte do corpo, ou que levou um ente querido, mas que vai afetando, afeta a pessoa, afeta a família. E aí, então você passa por um período que você chamou aí tecnicamente desse humor depressivo, Sim. né? Desse humor depressivo. E você estima assim quanto tempo já deve ter demorado esse. Porque dentro de tudo isso tem a fé, tem a família que foi o suporte. E aí, quanto tempo? Porque aí depois disso, eu lembro um pouco da gente jogando bola. Sim. Aí depois, obviamente, a gente nunca foi tão próximo Era mais pelo contato com o do futebol. futebol. Então, assim, e aquele contato, né, de galera Sim, mesmo. sim. Enfim. E aí depois eu vou ter contato contigo já o Joel pregando, meu irmão. Que aí é a virada de E chave. aí já o Joel pregando, o maior pregador de São João de Meriti. Na época, é natural, né? O Joel da cadeira de roda. Sim, sim. Mas hoje em Tem dia, esse rótulo. isso, recebeu esse rótulo. E aí, quando eu vejo esse Joel, eu vejo sempre um cara alegre, feliz e com uma missão de levar o evangelho e com uma unção, pra mim, extraordinária, tá? Uma coisa assim que só Deus pode dar pra alguém, de fato. Então, quanto tempo dura esse humor depressivo, ou esse luto, não sei qual é a melhor forma de chamar, e aí, qual talvez tenha sido a outra virada de chave para esse Joel pregador que começa a rodar as igrejas e levar a palavra de Deus assim e impactar tanta gente? A sua pergunta agora, acho que é a resposta para toda pessoa que está sendo alcançada agora. E até, Então na, fica ligado aí, pessoal. e até na clínica é o que todo mundo busca de resposta para a vida. Por quê? No meu caso, em especial, meses. Por que meses? Porque enquanto eu pensava no Joel antes do fato, era só humor depressivo, tristeza, lamentação. Pô, se eu não tivesse feito isso, pô, por que que eu não ando? Poxa, por que que esse cara deu um tiro em mim? Mas aí eu comecei a pensar, pô, o que que eu posso fazer da agora em diante? A resposta tá aí. Porque quando você pensa aquilo que você almejava e por alguma fatalidade você não vai conseguir por aquele caminho, você esquece de olhar outros. Perfeito. Então, através do encontro com Deus, da leitura da palavra e de me reinventar em pensar em mim, foi quando eu comecei a pensar, o que que eu posso fazer de agora em diante? E nisso eu fiquei acamado, tá, William? Tem um detalhe também. Eu fiquei 4 anos da minha vida acamado, 2 deles interruptos dentro de casa, dentro de um quarto. Ao ponto de eu sair da minha casa, eu estranhei minha própria rua, Sem sair de sem casa. sair de casa. Eu tinha equipe médica que ia lá, um projeto que à época Porque você não podia te eu não locomover. mexia muito a coluna. Então, assim, eu demorei muito até sentar na cadeira dela. Eu levei 1 ano pra sentar na cadeira de roda. Então, assim, a mudança de chave tá aí. Ou você lamenta por estar na situação, ou você se reinventa em pensar em como sair dela. E aí eu optei a segunda opção. Então, durante meses, eu fiquei na primeira opção. Poxa, por que que eu tô aqui? Poxa, por que que isso aconteceu comigo? E aí, quando eu me reinvento, como que eu posso sair dessa situação? E através da fé, foi onde A coisa a chave. Tudo é começa a mudar. mentalidade, né, Will? A maneira É que você isso. pensa a fé, a maneira que você pensa sobre você e a maneira que você pensa a situação é a resposta que você tem para ter muitas das vezes a solução para lidar com ela.